Se Deus ficasse em silêncio por 24 horas, o que em você entraria em colapso? Existe um momento na vida em que o barulho do mundo diminui e sobra apenas o som da própria alma. E é nesse silêncio que muitas pessoas descobrem que estão cansadas de sustentar uma versão forte de si mesmas. Vivemos cercados de vozes, notificações, expectativas, cobranças, mas raramente paramos para ouvir o que Deus está tentando sussurrar no interior. A Escritura nos mostra que o silêncio não é a ausência de Deus. Muitas vezes é o lugar onde Ele trabalha mais profundamente. Abacuque 2:20 declara: O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O silêncio diante de Deus não é vazio, é preparação. É ali que as máscaras caem e a verdade aparece. Talvez você esteja fugindo do silêncio porque teme encontrar suas fragilidades, mas Deus não expõe para humilhar, Ele revela para curar. Quando você se permite parar, respirar e permanecer diante dele, algo começa a se alinhar. O coração desacelera, a ansiedade perde força e a presença de Deus ocupa o espaço que antes era dominado pelo medo. O silêncio é o convite divino para voltar ao essencial. Não é punição, é misericórdia. É o lugar onde Deus reorganiza a alma e lembra quem você é nele. Há guerras que você está vencendo sem perceber, e o inimigo torce para que você nunca note isso. Muitas pessoas se sentem derrotadas porque avaliam a vida apenas pelo que veem. Mas a fé revela que existe uma dimensão invisível onde Deus está operando continuamente. Enquanto você luta com pensamentos de insuficiência, o céu está em movimento ao seu favor. Em 2 Reis 6:16-17, Eliseu diz: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E quando os olhos do servo são abertos, ele vê o exército celestial ao redor. Essa passagem nos lembra que a percepção humana é limitada, mas a proteção divina é abundante. Você pode não enxergar cada livramento, cada desvio de perigo, cada porta fechada que evitou uma dor maior, mas Deus está ativo. A batalha que parece esmagadora pode já estar sendo cercada pela intervenção divina. Reconhecer isso muda a postura interior. Em vez de viver em constante pânico, você começa a caminhar com confiança silenciosa. A fé não nega a dificuldade. Ela afirma que a dificuldade não tem a palavra final. Há um limite invisível entre responsabilidade e autossuficiência. Quando tentamos controlar tudo, assumimos um peso que não foi projetado para ombros humanos. O resultado é exaustão emocional. Êxodo 18:18 traz o conselho de Jetro a Moisés: Certamente desfalecerás, assim tu como este povo. Até Moisés precisou aprender a repartir cargas. Deus nunca quis que você carregasse o mundo sozinho. Entregar não é desistir, é confiar. Quando você solta o que não pode controlar, abre espaço para a intervenção divina. O alívio que surge não é apenas psicológico, é espiritual. É o reconhecimento de que Deus sustenta aquilo que ultrapassa sua força. O ponto mais fraco da sua história pode ser o endereço exato da sua maior força. Vivemos tentando esconder fraquezas, mas a Bíblia revela um paradoxo. Deus age poderosamente onde reconhecemos nossa limitação. Juízes 6:15 mostra Gideão dizendo: Meu clã é o mais pobre e eu sou o menor. Mesmo assim, Deus o chama de valente. A vulnerabilidade diante de Deus não enfraquece, fortalece. Quando você admite medo, insegurança e dor, permite que o poder divino se manifeste. A coragem verdadeira não é a ausência de fragilidade, é avançar apesar dela. As mudanças mais decisivas da sua vida podem estar acontecendo em lugares onde ninguém está olhando. Deus trabalha em processos silenciosos. Antes de Davi ser rei, houve anos de anonimato. 1 Samuel 16, 11, 13 mostra que ele estava no campo, esquecido, quando foi chamado. O tempo oculto não é desperdício, é preparo.
Enquanto você sente que está parado, Deus está moldando caráter, paciência e fé. O invisível de hoje sustenta a visibilidade de amanhã. O atraso que mais te dói pode estar protegendo você de um futuro que ainda não está pronto para te receber. Existe um tipo de sofrimento que nasce da espera. Não é a dor de perder algo, é a dor de não saber quando algo vai acontecer. A alma humana se inquieta diante do relógio. Nós medimos a fidelidade de Deus pelo nosso calendário. E quando os ponteiros não obedecem às nossas expectativas, o coração começa a duvidar. Mas a espera bíblica nunca é passiva. Ela é um espaço de construção invisível. Abacuque 2:3 declara: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera-o. O texto não fala de um atraso sem sentido. Fala de um tempo determinado. Existe um alinhamento entre o que Deus está fazendo em você e o que Ele está preparando ao seu redor. Enquanto você espera por respostas externas, Deus está realizando ajustes internos. Ele está fortalecendo sua resistência emocional, ampliando sua maturidade espiritual e ensinando você a confiar além das circunstâncias. O atraso aparente muitas vezes é misericórdia disfarçada. Se certas portas se abrissem antes da hora, você entraria sem a estrutura necessária para permanecer. A esperança que resiste ao atraso não é ingênua, é profunda. Ela nasce da convicção de que Deus não trabalha com improvisos. Cada segundo de espera carrega propósito. E quando você compreende isso, a ansiedade começa a perder força, porque você entende que o silêncio do céu não é abandono, é preparação cuidadosa. O que parece repetição cansativa aos seus olhos pode ser fidelidade preciosa aos olhos de Deus. Vivemos em uma cultura que celebra resultados imediatos e ignora processos silenciosos. Mas no reino de Deus, a persistência tem um valor eterno. Existem vitórias que não chegam com explosão, mas com constância. São construídas dia após dia, decisão após decisão. Gálatas 6:9 nos encoraja: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Esse versículo revela uma lei espiritual. Existe uma colheita reservada para quem permanece. O problema é que muitas pessoas abandonam o campo momentos antes da estação da colheita. Persistir quando ninguém aplaude é uma das formas mais puras de fé. É continuar orando quando as respostas parecem distantes. É continuar acreditando quando as evidências são escassas. Cada ato de fidelidade constrói um alicerce invisível que sustenta milagres futuros. Deus observa a perseverança que o mundo ignora. Ele vê o esforço silencioso, as lágrimas contidas, as tentativas repetidas. E nada disso é desperdiçado. A persistência molda caráter, e caráter sustenta bênçãos. Quando a vitória finalmente chega, ela encontra uma alma preparada para recebê-la sem se perder. A verdadeira paz não nasce quando os problemas desaparecem, mas quando eles perdem o poder de governar seu interior. Muitos buscam paz como ausência de conflito, mas a paz bíblica é mais profunda. Ela é a presença de Deus no meio da turbulência. Isaías 26:3 promete: tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque em ti confia. Essa paz é um fenômeno espiritual que desafia a lógica humana. Ela não depende de circunstâncias favoráveis. Pelo contrário, muitas vezes se manifesta com mais intensidade em meio às tempestades. É como um eixo interno que mantém a alma estável, enquanto tudo ao redor se move. Quando a mente se fixa em Deus, os pensamentos deixam de girar em círculos de medo. A confiança substitui a inquietação. Isso não significa negar a realidade das dificuldades, mas enfrentá-las a partir de um centro interior inabalável.
A paz divina reorganiza a percepção. O que antes parecia insuportável se torna administrável. O que parecia definitivo revela-se temporário. E nesse estado de serenidade sobrenatural, você descobre que a força não vem de controlar tudo, mas de confiar em quem sustenta tudo. O maior conflito da sua vida pode não ser contra circunstâncias, mas contra mentiras sobre quem você é. O mundo constantemente tenta definir as pessoas por seus erros, fracassos e limitações. Essas vozes externas, quando repetidas por muito tempo, podem se transformar em crenças internas, e uma identidade distorcida enfraquece a alma. Mas a Escritura declara em 1 Pedro 2,9: Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Essa afirmação não é simbólica, é fundacional. Deus estabelece identidade antes de exigir desempenho. Você não precisa conquistar valor. Você já foi declarado valioso. Quando essa verdade se enraiza no coração, algo se transforma profundamente. A necessidade desesperada de aprovação diminui. O medo de rejeição perde domínio. Você começa a agir a partir de segurança, não de carência. A identidade em Deus funciona como âncora emocional. Ela impede que críticas destruam você e que elogios controlem você. Você caminha com estabilidade, sabendo que sua essência não está nas opiniões humanas, mas na escolha divina. E aquilo que Deus estabelece, ninguém pode revogar. O milagre que você espera no futuro pode estar germinando silenciosamente dentro de você agora. Muitas pessoas imaginam o recomeço como um evento dramático, uma mudança repentina que transforma tudo de uma vez. Mas, frequentemente, o agir de Deus começa de forma discreta, quase imperceptível. O recomeço verdadeiro nasce primeiro no interior. Lamentações 3, 25, 26 afirma: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Esse silêncio não é inércia, é gestação. Enquanto você permanece fiel, Deus está plantando novas perspectivas, restaurando forças e reconstruindo esperança. O recomeço interior altera a maneira como você enxerga o mundo. Situações antigas passam a ter novos significados, feridas começam a cicatrizar. A fé que parecia frágil ganha consistência. E quando as mudanças externas finalmente se manifestam, elas apenas confirmam o que Deus já vinha realizando dentro de você. Todo recomeço autêntico é sustentado por transformação interna. E essa obra silenciosa é a evidência de que Deus não terminou sua história com você. Pelo contrário, Ele está escrevendo um novo capítulo, e você já está vivendo as primeiras linhas. Se essa mensagem falou com você hoje, não deixe ela terminar aqui. Guarde essas palavras no coração e permita que Deus continue trabalhando em cada área da sua vida. Na sua espera, na sua persistência, na sua paz, na sua identidade e no seu recomeço. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de esperança, porque uma palavra no momento certo pode mudar destinos. E se você deseja continuar fortalecendo sua fé e caminhando mais perto de Deus todos os dias, permaneça conosco. Que essa seja apenas a primeira de muitas conversas entre você e Deus.